Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Maio de 1859. O laço do espírito e do corpo. A senhora Schultz, uma de nossas amigas, que é perfeitamente deste mundo, e não parece dever deixá-lo tão cedo, tendo sido evocada durante seu sono, mais de uma vez, nos deu a prova da perspicácia de seu espírito nesse estado. Um dia, ou melhor uma noite, depois de uma conversa bem longa, ela disse: estou fatigada, tenho necessidade de repouso, eu durmo, meu corpo dele tem necessidade. Sobre isso se lhe fez esta pergunta: vosso corpo pode repousar, falando-vos, eu não o altero, é vosso espírito que está aqui, e não o vosso corpo, podeis, pois, conversar comigo, sem que este sofra com isso. Ela respondeu: estais errado crendo isso, meu espírito se desliga bem pouco do meu corpo, mas é como um balão cativo retido por cordas. Quando o balão recebe os abalos ocasionais pelo vento, o poste que o mantém cativo sente a comoção dos abalos transmitidos pela amarração. Meu corpo está no lugar do poste, com a diferença que ele experimenta sensações desconhecidas ao poste, e que essas sensações cansam muito o cérebro, eis porque meu corpo, como meu espírito, tem necessidade de repouso. Esta explicação, na qual nos declarou que, durante a vigília, ela não havia jamais sonhado, mostra perfeitamente as relações que existem entre o corpo e o espírito, quando este último goza de uma parte de sua liberdade. Sabemos muito bem que a separação absoluta não ocorre senão depois da morte, e mesmo algum tempo depois da morte, mas essa ligação não nos fora pintada com uma imagem tão clara e tão surpreendente. Também felicitamos sinceramente essa senhora por tanto espírito que tinha enquanto dormia. Isso, todavia, não nos pareceria senão uma engenhosa comparação, quando recentemente essa figura tomou proporção de realidade. O Sr. R., antigo ministro residente nos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, homem muito esclarecido sobre o espiritismo, vindo nos ver, perguntou-nos se, nos fenômenos de aparição, nunca havíamos observado uma particularidade distintiva entre o espírito de uma pessoa viva e o de uma pessoa morta. Em uma palavra, se quando um espírito aparece espontaneamente, seja durante a vigília, seja durante o sono, temos um meio de reconhecer se a pessoa está morta ou viva. Sobre nossa resposta de que disso não conhecemos além do que perguntá-lo ao espírito, ele nos disse conhecer na Inglaterra um médium vidente, dotado de um grande poder, que, cada vez que o espírito de uma pessoa viva se apresentava a ele, notava um rastro luminoso, partindo do peito, atravessar o espaço sem ser interrompido pelos obstáculos materiais, e indo chegar ao corpo, espécie de cordão umbilical, que une as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Ele jamais notou quando a vida corpórea não existe mais, e é por esse sinal que reconhece se o espírito é de uma pessoa morta ou ainda viva. A comparação da Sra. Schultz nos veio ao pensamento, e dela encontramos a confirmação do fato que acabamos de narrar. Faremos, todavia, uma nota a esse respeito. Sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca, o perispírito não se desliga senão pouco a pouco, e enquanto dure a perturbação, ele conserva uma certa afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo médium vidente, do qual acabamos de falar, subsistisse ainda quando o espírito aparece no próprio momento da morte, ou poucos instantes depois, como isso ocorre frequentemente. Nesse caso, a presença desse cordão não seria um indício de que a pessoa está viva. O Sr. R. não pôde nos dizer se o médium fez essa anotação.
Em todos os casos, a observação não é menos importante, e lança uma nova luz sobre isso que podemos chamar a fisiologia dos espíritos.